Você sabia que com apenas R$100 é possível começar a investir de forma organizada e com rendimento garantido? Hoje vamos explorar a caixinha do Nubank, uma ferramenta que promete facilitar a sua vida financeira e fazer seu dinheiro crescer. Mas será que realmente vale a pena? No vídeo de hoje vamos fazer uma simulação de quanto R$100 podem render na caixinha do Nubank, responder suas principais dúvidas sobre ela e te ensinar os conceitos de investimentos que estão por trás dela e que vão te fazer tomar melhores decisões financeiras. Além disso, vou compartilhar minha tela e te ensinar a criar sua primeira caixinha do Nubank e analisar todas as opções de investimentos lá dentro. Vamos lá? A caixinha do Nubank é uma forma de organizar e investir o seu dinheiro dentro do próprio aplicativo. Você pode criar caixinhas para diferentes objetivos, como reserva de emergência, trocar de carro, fazer uma viagem ou até mesmo para reformar sua casa. Ela te ajuda a separar seus objetivos por meta e separar o seu dinheiro para cada um desses objetivos. Agora que você sabe o que são as caixinhas, vamos ver no aplicativo cada uma delas e explorar juntos. Bom, essa é minha primeira vez também utilizando o aplicativo do Nubank para fazer investimentos, então eu vou estar aqui aprendendo junto com vocês. Eu coloquei esse dinheiro aqui, eu coloquei R$100 pra gente fazer o teste do vídeo, mas tem um tempo já. Mas como eu deixei o dinheiro parado aqui na conta, acabou que ele rendeu um pouco, então os R$100 viraram R$101,32. Ó, aqui na tela de início é só a gente arrastar aqui pro lado que vai ter essa parte de caixinhas investir. Mas lá na parte também de investimentos dentro do aplicativo a gente consegue ter acesso a elas. Bom, então vamos aqui, ó, caixinhas, conhecer. Aí aqui explica basicamente o que eu já falei com vocês, como que é o funcionamento. Bom, vamos lá, começar a guardar. E aqui a gente escolhe o nosso objetivo. Nesse caso aqui, vamos testar a reserva de emergência. A reserva de emergência é um ativo que você tem que ter liquidez diária, para caso aconteça algum imprevisto, você consiga resgatar na mesma hora. Aí a gente consegue colocar o nome aqui. Tá, vamos guardar lá os R$100. Bom, aqui que vem a parte mais interessante e que você tem que tomar mais cuidado também. Eles estão oferecendo pra gente um RDB de resgate imediato. Aí aqui no Saiba Mais a gente consegue mais informações sobre ele, todos os horários, impostos, tudo certinho. Se atente a isso antes de investir. E aqui se eu confirmar, eu vou estar investindo nesse RDB. Bom, voltando aqui, vamos ir uma outra caixinha. Vamos dizer que a gente quer reformar a nossa casa. Coloca o valor. E aqui, diferente da reserva de emergência, ele já dá diversas opções pra gente. Opções que são baseadas em liquidez e rentabilidade. Porque se a gente olha aqui, olha, o primeiro aqui, sem trancar. Então tem 100% do CDI rendendo e a gente consegue resgatar isso no mesmo dia, no caso em até um dia útil. Agora, quanto mais tempo a gente deixa ele aqui, olha, sem resgatar, resgate após um ano e 6 meses, 2 anos, maior a porcentagem do CDI que ele rende. E por último, vamos personalizar um. A gente vai ter uma nova caixinha. E aqui ele já dá as mesmas opções que a gente teve na nossa reforma da casa. Então não tem muita diferença. Agora que exploramos as opções no aplicativo, é hora de entender os conceitos por trás desses investimentos. E os conceitos essenciais que você deveria saber antes de investir nesses investimentos. Então basicamente, a caixinha do Nubank funciona dessa forma. Primeiro, a gente escolhe a nossa meta, uma viagem, algum sonho, uma reserva de emergência. Em seguida, a gente escolhe o prazo do investimento. E quanto maior o prazo, maior a rentabilidade atrelada ao CDI que ele traz pra gente. E em terceiro, você decide quanto você vai guardar. A liquidez significa a facilidade de resgatar o seu dinheiro. E como a gente viu no aplicativo, algumas caixinhas permitem a liquidez diária, ou seja, o resgate do seu dinheiro no mesmo dia, enquanto outras pedem prazos específicos, prazos maiores sem a possibilidade de resgate antes. Isso quer dizer que, caso você precise do seu dinheiro, ele estará imobilizado e você não conseguirá resgatar. E na liquidez diária, você consegue resgatar caso você precise daquele dinheiro. Outro ponto importante, antes de você investir na caixinha do Nubank, é saber a tabela regressiva do imposto de renda. Isso quer dizer que, quanto mais tempo você deixar seu dinheiro investido em algum investimento, menor será a taxa de imposto de renda que você pagará sobre ele. Eu vou deixar para vocês aqui na tela agora a tabela regressiva do imposto de renda. Se você quiser pausar agora e dar um print, outra taxa que você tem que ficar atento ao fazer o investimento é o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Ou seja, se você investir e tirar o seu dinheiro em menos de 30 dias daquele investimento, você estará pagando o IOF sobre ele, no caso sobre o rendimento que teve naquele mês. Então, só para efeito de exemplificação, vamos dizer que os R$100 que você colocou em um dia renderam R$1. Se você retirar nesse dia, você estará pagando um IOF de 96% sobre o que rendeu. Então você vai pagar algo em torno de 96 centavos. Mas caso você deixe passar os 30 dias, o dinheiro que rendeu você só vai pagar a tabela do imposto de renda. Com esses conceitos em mente, vamos fazer uma simulação prática para ver quanto o seu dinheiro pode render ao longo de 2025. Bom, então eu abri aqui um site para a gente conseguir calcular isso ao longo do tempo. Esse site aqui da Mobilis que calcula os juros compostos que a gente vai receber sobre o investimento. Então o valor inicial que a gente vai colocar são R$100. O mensal eu vou deixar zerado porque o exemplo aqui é só uma vez. E a taxa de juros que eu vou considerar aqui é o CDI de hoje. O CDI ele está em 12,15. E o período eu vou deixar o período de um ano. Bom, e o nosso resultado foi de R$112,15. Esse é o valor total que a gente vai chegar ao final do ano de 2025. E aqui se a gente ver em tabelas, ele vai mostrar mês a mês quanto que rendeu. Então, ó, no primeiro mês ele rendeu 96 centavos de juros e o valor final
foi de R$ 100,96. No segundo mês, ele rendeu 97 centavos de juros e o valor final foi R$ 101,93. E assim por diante, até a gente chegar no final do ano, rendendo R$ 1,07 e chegando ao valor final de R$ 112,15. Bom, agora vamos fazer um outro exemplo. Nesse outro exemplo, eu vou calcular, além dos R$ 100 iniciais, com R$ 100 de aporte todo mês, para a gente chegar num valor diferente. Então, novamente, R$ 100 iniciais, porém dessa vez com R$ 100 mensais também. A mesma taxa de juros no período de um ano. Bom, o resultado que a gente teve aqui, como já era esperado, é um resultado muito melhor. Nesse caso, a gente investiu R$ 1.300 ao longo do ano e obteve um retorno de R$ 1.377,59. Dessa vez, ao invés de a gente ter gerado R$ 12 de juros, a gente gerou R$ 77,59. Se a gente vier no ano a ano, a gente vai perceber que quanto mais a gente foi aportando e com a regularidade, o valor vai aumentando, os juros vão aumentando de forma composta. Então, assim como na outra simulação, a gente começa ganhando 96 centavos no primeiro mês, só que no segundo mês a gente já aumenta esse valor para 1,93 ao invés de 97 centavos. E no final do ano a gente acaba com o valor de 1.377,59 centavos. Eu gosto de usar esse exemplo só para simplificar que investimentos são mais sobre o aporte do que o valor inicial em si. E agora que vimos o potencial de rendimento das caixinhas, vamos analisar as principais vantagens e desvantagens desses investimentos. Bom, como vantagens a gente tem facilidade de uso e praticidade dentro do aplicativo, segurança garantida pelo FGC e flexibilidade para diferentes objetivos financeiros. E as desvantagens que eu trago aqui para vocês são rendimentos mais baixos em comparações com rendimentos mais sofisticados. Outra coisa também é que você pode às vezes ter um CDB de um banco aqui ou um RDB, que às vezes no próprio site do banco ele te deu uma rentabilidade um pouco melhor e você está pagando por essa praticidade apenas por estar no aplicativo. Bom, as caixinhas são uma ótima ferramenta para quem está começando ou precisa de investimentos simples e seguros, mas lembre-se, você estará pagando por essa segurança e simplicidade. Hoje você descobriu como funcionam as caixinhas do Nubank, quanto elas podem render e os conceitos essenciais para tomar decisões em cima disso. Agora eu quero saber de você. Você já usou a caixinha do Nubank? Como foi sua experiência? E se ainda não usou ou já usou alguma outra ferramenta, me conta como foi sua experiência aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Deixe seu like e compartilhe com seus amigos que estão começando a investir. No mais, muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo.